Olá, gente bonita! É um prazer enorme poder estar aqui novamente, com a sua permissão, pela TV Galega, pelo YouTube ou Facebook, presente aí, onde você está, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho. Eu estou muito grata por vocês estarem interagindo e podendo estar vendo e ouvindo essa que vos fala, Maria Salete Alves, terapeuta holística, sempre toda quarta-feira trazendo um assunto de interesse de todos para que possamos refletir sobre a nossa vida, sobre o comportamento que a gente tem ou perceber ao nosso redor o comportamento das pessoas ao nosso redor e até mesmo poder ter um outro olhar, compreender melhor esta pessoa que está conosco. Hoje eu escolhi um assunto bem importante e interessante que quase não se fala neste transtorno de personalidade conhecido como estrelismo. Estrelismo, exatamente. Mas o que seria isso? Estrelismo é um comportamento, é um distúrbio de comportamento onde a pessoa em questão que traz este comportamento, ela tem um alto grau de carência afetiva e ela, com este comportamento, ela se posiciona para atrair a atenção, o carinho e o cuidado de todos ao seu redor. Eu quero falar em especial sobre mães com esse comportamento estrelista. Vamos lá. Como é que se comporta esta mãe que tem este comportamento, este distúrbio de comportamento que nós conhecemos como estrelismo? Geralmente ela é uma pessoa que passa para os seus filhos algo de que ela necessita muito da atenção deles. Ela sempre vai se posicionar para ganhar a atenção de uma maneira positiva ou até mesmo negativa. Da forma positiva, ela vai fazer tudo para ser considerada a melhor, a mais importante, aquela que está sempre em primeiro lugar na cena. Ela sempre quer trazer atenção para ela. Então, se você, por exemplo, quiser sair de casa, esse tipo de mãe, ela vai falar o seguinte: mas você vai me deixar sozinha? Como assim? Poxa, tá tão perigoso hoje em dia. Tem certeza que você precisa ir? Essa pessoa estrelista, ela não aceita que ela não seja o centro da atenção. Então, se ela vai numa reunião de família, por exemplo, ela sempre sabe a melhor receita de comida, ela sempre conhece sobre todos os assuntos, ela opina como conhecedora para que os outros todos percam o brilho, porque ela precisa brilhar sozinha. Sabe aquela pessoa que você fala sobre algo e ela já sabe a solução? Como se ela tivesse a receita para todas as dores, a solução para todos os problemas. Se ela está num grupo de amigos e chega alguém e essa pessoa começa a ser percebida e notada, e alguém até comenta: olha fulana, como você está bem, você emagreceu, você está maravilhosa. Essa pessoa que tem essa síndrome de estrelismo, ela se sente menos, ela se sente quase que afrontada, porque afinal de contas, ela precisa ser recebida com banda de música. Geralmente ela está sempre comentando ou criticando da vida de alguém. É como se ela fosse uma atriz. Ela tem um amor muito superficial por todos. Ela tem um egocentrismo extremo.
ela sempre será a melhor, a mais inteligente. Sendo dessa forma, ela faz com que os seus filhos, no caso de mãe, sempre achem que estão devendo alguma coisa. E se bobear, ainda se sentem culpados. E como se não bastasse, essa pessoa, ela pode simular muitas coisas. Ela pode, de um minuto para o outro, da alegria extrema, começar a chorar. Exatamente, como se fosse um grande palco. Essa pessoa pode trazer doenças para ela mesma, ela vai criar essas doenças. E mesmo que essas doenças não sejam detectadas por nenhum tipo de aparelho ou exame, ela vai sentir no corpo essas doenças, ela vai criar esses sintomas para chamar a atenção dos seus filhos. Porque afinal de contas, ela precisa estar com essas pessoas todas voltadas para ela. Então, ela pode criar uma doença a ponto de não conseguir andar. Como assim, Maria Salete? Exatamente. Ela pode criar uma situação de paralisia para não andar, para que todos, através dessa deficiência dela, estejam ao seu redor. Você se identificou ou conhece alguém assim? Existem pessoas que passam sua vida toda num processo de uma mãe com esta síndrome de estrelismo. Eles deixam de viver, eles não têm relacionamento afetivo, porque para essa mãe, ninguém serve para seu filho ou para sua filha. Ninguém é tão brilhante quanto ela. Mas por que essa pessoa tem esse comportamento? É uma pessoa que tem uma baixa autoestima extrema. Uma pessoa que com certeza teve uma infância onde foi diminuída, rejeitada e muitas vezes até abusada, de várias maneiras. Então ela arrumou essa persona, essa máscara, para poder viver. Ela se sente tão nada que ela vai criar situações para que ela se sinta importante. Uma pessoa com estrelismo é aquela pessoa que quer sempre chocar, porque afinal de contas ela tem que chamar atenção sobre ela. Ela vai sempre ter um corte de cabelo diferente, que quase ninguém tem. Muitas vezes ela vai vestir roupas extravagantes. A pessoa com estrelismo, ela usa muito o poder da sedução. Ela vai ser aquela pessoa que vai estar sempre precisando da aprovação do outro, da validação do outro. Ela quer, por exemplo, hoje nós temos as redes sociais, nós temos TikTok, Instagram, enfim, tantos nomes aí. Aquela pessoa, ela vai precisar colocar-se, seja pela roupa, seja pela alguma coisa que ela vai fazer, ela vai precisar necessitar que as pessoas lá fora aprovem e aplaudam. A pessoa que tem este transtorno, ela quer se sentir a estrela do palco. E ela não mede esforços para isso. Se ela precisar cair ao chão e desmaiar, para que todos venham acudi-la, ela vai fazer isso. Então eu digo que filhos que têm uma mãe com este transtorno têm um grau de sofrimento e um sentimento de culpa fora do normal. Fora do normal. E eles chegam ao consultório com queixas, dizem: eu me sinto culpada,
Eu me sinto responsável pela minha mãe, eu não consigo ter vida própria. Então, gente, por que isso acontece? Como que eu lido com isso? Muitas vezes se faz necessário procurar um profissional psiquiatra, porque com certeza alguma parte química do seu cérebro está precisando de auxílio, de reposição. Então, há necessidade de um trabalho multidisciplinar, onde vamos ter o profissional psiquiatra usando a medicação adequada e também precisamos da psicoterapia. Isso é muito, muito importante, porque essa pessoa, ela não sabe que ela tem um transtorno, ela acha normal e natural. Ah, eu sou assim, eu tenho um alto grau de autoestima. Mentira, é um pseudo-autoestima, porque ela precisa da validação e ser o centro da atenção das outras pessoas. Este filho, por sua vez, ele vai acarretar uma série de problemas por estar justamente com uma pessoa com este comportamento. Então ele vai ficar inseguro, ele vai se considerar que realmente ele é muito nada, ele é nada, ele não tem nenhum valor, ele simplesmente vai muitas vezes se isolar, vai querer não ter contato com outras pessoas, vai se tornar um solitário. Muitas vezes ele vai conviver com essa mãe por uma vida toda, até que a sua mãe vai desencarnar, vai sair da Terra e ele vai ficar só Lito e Deus nessa Terra. Ele perdeu todo um tempo da sua vida em função dessa mãe, desse estrelismo dessa sua mãe, que ele não vai mais conseguir reaver a vida dele. Então essas crianças, adolescentes ou adultos que têm esta mãe com este comportamento, eles precisam vir para o consultório, buscar ajuda terapêutica, para conseguir perceber duas coisas. Que essa mãe não é uma vilã, mas que ela é apenas uma pessoa que precisou e precisava ou vai precisar de ajuda. Que ela não conseguiu ser diferente. Ela precisa ser acolhida, compreendida e tratada. E estes que estiveram nesta convivência precisam entender, este filho, esta filha, que todos nós temos um pai e uma mãe dentro da gente. Nós temos, na verdade, um pouquinho de cada coisa dentro de nós que pode ser acionado para que a gente compreenda que nós podemos ser um pouco mais saudáveis. Nós podemos confiar e acreditar mais no nosso potencial, na nossa capacidade. Que apesar de nós termos uma mãe com essas deficiências, nós não vamos nos deixar levar por isso e nos fecharmos em um caracol, onde nós não vamos mais querer relacionamento com ninguém, onde nós nos sentimos invalidados, não pertencentes, não merecedores, enfim, um alto grau de sofrimento interno. A síndrome ou o transtorno de estrelismo está presente em vários graus. Imagine e perceba a pessoa que está aí perto de você, que pode ser sua mãe, que pode ser seu irmão, que pode ser sua irmã. Presta atenção no comportamento que ela tem ou que ele tem. Como ele se comporta? Ele tem necessidade de sempre ter razão? De sempre ser o centro das atenções? Por exemplo, uma mãe com um alto grau de estrelismo, vamos dizer assim, ela sempre vai tentar muitas vezes copiar alguém. Então vamos dizer que ela faz uma amizade com uma pessoa e essa pessoa é muito bem vista, essa pessoa tem muita facilidade de chamar atenção sobre ela, é uma pessoa bonita, é uma pessoa inteligente. Essa pessoa com estrelismo, ela vai querer copiar aquela pessoa. Então ela tem muita necessidade de projetar-se sobre uma outra e querer
copiar o que a outra pessoa faz. Então, se a outra pessoa tem um cabelo azul, ela também vai querer. Se essa outra pessoa, por exemplo, faz um determinado esporte, um pilates ou uma dança do ventre ou qualquer outra coisa, ela vai saber disso, ela vai querer fazer também. Então existe muitas vezes aquela pessoa que você diz que ela é um obsessor em vida. Você conhece alguém que copia tudo que você faz? Aí presta atenção. Com certeza essa pessoa, se não em alto grau, pelo menos um grau de estrelismo essa pessoa tem. Mas existe saída, queridos. Tanto para você que é mãe e que está se identificando, que você está fazendo isso com teus filhos e você nem se dá conta disso. Sabe aquela melodramática, aquela que até diz eu vou me matar, eu vou me suicidar. Vocês, por causa de vocês, a minha vida é uma droga, né? Transtorno de estrelismo. Existe saída, sim. Primeiro eu preciso reconhecer que eu tenho este processo dentro de mim, que é uma doença que traz um sofrimento, que traz sofrimento não só para quem tem, mas para os seus ao seu redor. Você que é filho e que está vivenciando esta situação de dor e de às vezes não se entender, busca ajuda, né? Procura um profissional, procure compreender essa situação e saber como você pode tratar este transtorno, que pode ser seu ou que pode ser de quem gerou você, cuidou de você, né? Então nós vivemos num mundo onde as coisas estão muito rápido, né? As coisas estão acontecendo muito rapidamente. Parece que a gente perdeu a noção até da hora, parece que o dia não tem mais 24 horas, né? E de fato, o dia já está com 16 horas e não mais 24. Tudo passa muito rápido. Nós estamos vivendo um tempo de descartáveis, relacionamentos vazios, casamentos com pouca durabilidade, onde as pessoas são trocadas como quem troca de roupa. Antigamente nós tínhamos o hábito de consertar as coisas dentro da nossa casa. Estragava algo, nós mandávamos para o conserto, não era assim? Hoje não. Estraga, a gente coloca no reciclado e a gente compra novo. E isto também está acontecendo com as pessoas. Ah, esse homem não dá certo, esse marido não está como eu quero, eu vou trocar. Ah, essa esposa não está muito legal, acho que não amo mais, vou trocar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de fantasia, num mundo de comparações, as redes sociais mostrando um palco iluminado, onde as pessoas só postam o glamour. Aí você olha e vê, poxa, o marido da atriz tal, ele lava a louça para ela, ele leva ela para passear no final de semana, ele caminha com ela. Nossa, meu marido em casa, meu Deus, é imprestável, não faz nada. Poxa, eu acho que não está na hora de eu trocar, né? Então nós nos comparamos, os nossos bastidores, com o palco que é colocado nas redes sociais. E aí nós nos sentimos inadequados e que a nossa vida não tem sentido. Nós vivemos numa fantasia de que trocar é a melhor solução, quando na realidade nós apenas trocamos de nome porque nós repetimos os mesmos processos, seja lá por que razão, mas também porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas com sombra e com luz. Nós precisamos compreender e olhar para a nossa realidade de uma forma um pouco mais realista, perceber que estamos um para aprender com o outro, perceber que antes de marido e mulher, de esposa e esposo, nós somos espíritos em evolução, cada um com a sua sombra e com a sua luz,
de que só o fato de sermos homem e mulher já é uma diferença, o fato de termos sido criados em famílias diferentes também faz uma diferença, mas que o propósito divino de estarmos aqui nessa terra interagindo, seja no papel de pai, de mãe, de esposo, de esposa, todo esse processo tem um propósito muito maior por trás, que é o propósito de nos conhecer, o propósito de nos auxiliar. Mas de que maneira? Nos auxiliando num olhar diferenciado, num olhar espiritual, reconhecer de que somos um espírito vivendo uma experiência na carne. Tentando aprender a domesticar o grande bicho homem que nós somos no nosso natural, onde nos colocamos sempre defendendo nossa postura, nossas ideias, sempre querendo provar que temos razões e fazendo um jogo de braço que não é muito justo às vezes, né? Então, se você tem uma mãe que está com esse transtorno de estrelismo, tem uma amiga, não deixe de conversar sobre isso, quem sabe? Ou se você mesmo é um filho de uma mãe assim, não perca seu tempo. Busque ajuda para que você não seja afetado de uma maneira enorme, de uma maneira a fazer com que você se exclua e pare de ter uma vida de qualidade. Eu acho que ainda tem alguns minutos, né? E já que nós estamos falando de mães estrelistas, eu não posso deixar de abordar um outro transtorno muito frequente, que é o narcisismo. Até uma música já criaram com narcisista, né? Falando do narcisismo homem. Mas voltando a falar de transtorno, eu quero falar do narcisismo de mãe. Hoje eu tô falando das mães, né? Porque a gente sempre coloca a mãe num pedestal, que mãe é mãe. Mãe não erra, mãe tá sempre certa. Não é verdade. Mãe, antes de ser mãe, é ser humano. Tem luz e tem sombra. E a mãe narcisista, meus queridos, haja paciência e compreensão. Porque a mãe narcisista, ela não tem facilidade de ter empatia. Ela quer apenas ser servida. Ela não aceita de forma alguma ser criticada. E ela exige que, como ela é mãe, ela sempre tem razão. Geralmente ela coloca os filhos como um adendo seu. Se ela teve um sonho, por exemplo, de ser uma médica, uma advogada, e ela não conseguiu, ela vai fazer de tudo para que o seu filho ou a sua filha dê continuidade a este sonho. Afinal de contas, ela precisa se sentir na pele do seu filho, né? Ela sempre vai querer ser servida, ela não terá condição de se colocar no lugar, então é um sofrimento eterno. É um sofrimento tanto para aquele que tem esse comportamento narcisista e não sabe disso, quanto para as pessoas ao redor de um ser humano narcisista. Ele traz transtorno, esse transtorno traz prejuízo emocional, prejuízo até mesmo financeiro. Porque uma pessoa narcisista, uma mãe narcisista, ela vai querer também financeiramente ter recursos, fazendo com que os seus filhos a cubram de presentes, ajudem ou até mesmo amparem ela financeiramente. E os filhos, por mais que eles façam para essa mãe, nunca será o suficiente. Ela sempre fará com que eles se sintam culpados até mesmo por existirem. Isso fez sentido para você? Então, se você teve isso na sua vida, ou você está vivendo essa situação, seja lá um transtorno de narcisismo ou até mesmo de estrelismo, saiba que você não está sozinho, que existem inúmeros casos na nossa sociedade, pessoas que estão até mesmo cometendo suicídio, tá? Jovens, pasmem, crianças de 12 anos
cometendo suicídio por estar vivendo este processo. Então, não deixe que isso aconteça contigo. Saia aí de onde você está, passa a mão no telefone, marca a sua hora e vem buscar ajuda, ou para você ou para a pessoa que está passando por isso. Agradeço imensamente vocês estarem comigo, mas o tempo é curto e preciso terminar. Um grande beijo de luz a cada um de vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser.